Estamos estudando Romanos capítulo 4, versículos de número 1 até o 25. Neste trecho, o apóstolo Paulo fala sobre algumas verdades sobre a justificação de Abraão, o pai de todos os crentes. Hoje leremos versículo 1 ao versículo 8. Estudaremos esses versículos. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A justificação, segundo o apóstolo Paulo, estamos estudando, não é uma conquista humana, é uma dádiva divina. A justificação não resulta de méritos, ela é graça, ela não resulta de obras humanas, ela é graça divina, ela é favor imerecido. A justificação não é o que recebemos por mérito próprio, mas o que recebemos por mérito de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, a justificação não é um troféu que ostentamos como prêmio máximo do nosso mérito, mas um dom que recebemos apesar do nosso demérito. E essa afirmação de que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras é baseada em algumas passagens bíblicas. Nesses versículos que lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé e usa Abraão como exemplo. Segundo Paulo, Abraão foi considerado justo diante de Deus por causa da sua fé, antes mesmo de ter realizado qualquer obra significativa. Paulo destaca que a fé de Abraão foi contada como justiça e não as suas obras. Paulo usa o exemplo de Abraão para argumentar que a justificação diante de Deus não é alcançada através das obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Ele argumenta que a fé é o meio pelo qual as pessoas são reconciliadas com Deus e recebem a salvação, independentemente de suas obras. No entanto, é importante notar que, embora as obras não sejam a base da justificação, a fé genuína é acompanhada por ações e boas obras. Na mesma carta aos Romanos, Paulo enfatiza que a fé verdadeira produz frutos e se manifesta através do amor e da obediência de Deus. Portanto, embora Abraão tenha sido justificado pela fé, essa fé genuína também se manifestou em sua disposição de obedecer a Deus e realizar as obras que lhe foram pedidas, como, por exemplo, o episódio que ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Em resumo, a afirmação de que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras é um ensinamento bíblico encontrado nas Escrituras. No entanto, a fé verdadeira também se manifesta através de boas obras e obediência a Deus.